Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a Câmara dos Deputados que no dia de ontem eles aprovaram em caráter de urgência uma expansão de um imposto que está gerando uma grande polêmica. Para você entender, que imposto é esse, né? É o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Esse imposto existe há muito tempo e ele é aplicado no momento em que você, por exemplo, vai doar um bem para alguém. De repente você tem uma casa e você quer deixar esse bem para sua família. Quando você transmite esse bem, faz essa doação desse bem para a tua família, para um herdeiro, por exemplo, esse herdeiro tem que pagar um imposto e essa alíquota é de 2% a 8%, varia de estado para estado. Agora, o que eles estão fazendo? Estão pegando esse ITCMD e eles estão colocando também nas empresas. Ou seja, as empresas do nosso país, que são uma sociedade limitada, vão sofrer agora com esse imposto. Eu vou te explicar como que isso vai impactar nas empresas. Suponhamos que você seja um dono de uma empresa, né? Você abriu uma empresa e você tem 70% dessa empresa, né? Você é dono de 70% da empresa e você tem outros 2 sócios. Esses outros sócios, 15% para cada um desses sócios, respectivamente. Ou seja, tem 30% aqui, você com 70%, então você fecha 100% aqui da empresa. E durante um ano inteiro a empresa trabalha, faz ali o seu serviço, vende os seus produtos e serviços e sobra no final do ano, no caixa da empresa, R$100 mil de lucro. Pagou todos os impostos, pagou todos os funcionários, pagou tudo, fornecedor, tudo. Quanto que tem de lucro nesse ano? R$100 mil. A empresa vai dividir esse lucro, é onde entra o dividendo. Então você tem 70%, você vai receber aqui, você receberia R$70 mil. E os outros 2 sócios, R$15 mil, respectivamente, cada um fechando aqui, ó, 30 mil mais 70 mil, R$100 mil, então tá tudo certo. Só que durante esse ano, quem realmente trabalhou, aplicou as estratégias e foi atrás desse resultado, foram os outros 2 sócios. E você, como uma forma de bonificar esses 2 sócios que, cara, participaram aqui ativamente desse faturamento, você de repente nem trabalhou tanto, estava de férias, tirou um ano sabático, o que você pode fazer? Você pode pegar esse lucro que você tem direito por conta da sua participação, né, de 70 mil, e fazer o seguinte, doar uma parte desse lucro para os outros 2 sócios que trabalharam ativamente, com uma forma de bonificação para esses sócios. Muitas empresas utilizam essa estratégia, só que a partir desse novo texto que foi aprovado na Câmara e está indo agora para o Senado, essa transmissão de dividendo desproporcional para os sócios vai ser taxada. E qual é a alíquota? Vai variar também de 2% a 8% de acordo com o estado de origem dessa empresa. E se essa medida for regulamentada na reforma tributária, meu amigo, as empresas aqui no nosso país vão passar por problemas e a gente vai ver aqui uma debandada de empresas saindo aqui do nosso país, porque isso aqui não faz sentido nenhum, esse novo imposto que a galera está criando. Então fica comigo até o final aqui do nosso bate-papo para você ter acesso a todas essas informações e entender como tudo isso impacta diretamente na nossa mesa. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, calma, aguarde e acompanhe até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você em algum momento, aí sim faz sentido você deixar o seu like e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. Olha essa matéria que saiu aqui no Poder 360. Lei da reforma tributária mantém imposto sobre herança, ou seja, esse ITCMD é conhecido como imposto sobre herança e, pela regra atual, os estados definem o percentual da cobrança, que, como eu falei, varia de 2% a 8%. A nova regra aprovada pela Câmara dos Deputados, agora no dia 13 de agosto de 2024, que ainda falta ser aprovada também no Senado, determina a alíquota progressiva, ou seja, quanto maior o bem que você deixar para a sua família, para os seus herdeiros, maior também vai ser a alíquota de imposto. Ou seja, você trabalha a vida inteira, cara, paga os seus impostos, não são poucos impostos ao longo da vida, você tem que pagar a sua estrutura, o preço das coisas é um absurdo de caro aqui no nosso país, para ter qualquer coisa mínima, você tem que investir muito dinheiro para ter uma casa, para ter um carro, para ter qualquer tipo de bem, para montar uma empresa, você tem que nadar contra uma maré violenta que é o Estado, meu amigo. E quando você chega no final da sua vida, que você conseguiu construir um patrimônio e você quer deixar esse patrimônio para tua família viver com conforto, para os seus filhos, para você falar, poxa cara, valeu a pena o meu trabalho, vou deixar aqui para minha família um bem, e chega no final da sua vida, quando você for doar esse bem, essa herança para sua família, a sua família vai ter que pagar imposto também para o Estado, cara. O Estado não brinca. O Brasil, principalmente, tem os políticos mais eficientes do mundo. Mais eficientes em quê? Em cobrar impostos. Essa é a nossa realidade. E essa matéria que foi publicada hoje no Valor Econômico, foi escrita pelo Edson Fernandes, ele diz o seguinte: inconstitucional
inconstitucionalidade do ITCMD na reforma tributária. E que essa abrangência do ITCMD, que é basicamente o imposto sobre herança, para as empresas, isso não faz o menor sentido, é inconstitucional e precisa ser derrubada. A lei tributária não pode qualificar a distribuição desproporcional de lucros como doação. Isso é inconstitucional. Eu recomendo que quando finalizar esse vídeo você leia a matéria na íntegra. Vai ser muito importante aí para você entender o caso. Mas vamos lá, vamos entender o que está em jogo no texto da reforma tributária, que já foi debatido na Câmara, foi aprovado e que mexe no imposto sobre herança. Vamos lá. Para os tributaristas, o tema pode ser alvo de ações judiciais e traz conflitos com o Código Civil. Ou seja, cara, implementando essa nova regra na reforma tributária e quando ela começar a valer, o que vai acontecer? O judiciário vai ser entupido de processo, porque essa medida é uma medida inconstitucional. A tramitação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária foi aprovada em caráter de urgência e um dos pontos de atenção que especialistas levantam é a incidência do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, o famoso ITCMD, em atos societários, ou seja, esse imposto vai sair aqui simplesmente da questão das heranças e está entrando para atos societários, dentro das empresas, principalmente aqui as empresas limitadas, que é basicamente a maioria esmagadora do modelo de empresas que a gente tem no nosso país hoje, o que inclui a distribuição desproporcional de dividendos. E é no parágrafo 5º do artigo 160 da PL 108/2024 que, para tributaristas, pode ser alvo de ações judiciais ao estabelecer que, vamos lá, vamos ler, abrindo parênteses aqui para esse artigo, consideram-se ainda como doações para fins da incidência do ITCMD em transmissões entre pessoas vinculadas. 1. Os atos societários que resultem em benefícios desproporcionais para sócio ou acionista praticados por liberalidade sem justificativa negociável, passível de comprovação, incluindo distribuição desproporcional de dividendos, cisão desproporcional e aumento ou redução de capital a preços diferenciados. E 2. O perdão de dívidas por liberalidade sem justificativa negociável, passível de comprovação. Ou seja, como eu falei anteriormente aqui no início do nosso bate-papo, você como um sócio majoritário de uma empresa, você não vai poder bonificar um outro sócio minoritário com uma quantidade desproporcional de acordo com as cotas de cada um. Então, se você tem 70% da empresa e o outro sócio tem 15%, ele só vai poder ganhar a participação dos lucros de acordo com a quantidade de cotas que ele tem. E se a empresa quiser pagar uma participação de lucro maior para esse sócio, vai ter que pagar imposto de 2% a 8%, variando aqui conforme o estado. Cada estado vai ter aqui a sua regra. Você pode até entrar com uma ação para justificar essa divisão de lucros desproporcional, para justificar que você está repassando um valor a mais como bonificação para esse sócio, mas quem é que vai ditar as regras? Quem é que vai julgar esse caso? Vai ser o Estado. E qual vai ser o peso? Cara, aqui abre muita brecha para muitos problemas. E cada vez mais o Estado vai se expandindo e a gente vai aceitando, e daqui a pouco, cara, o Estado está tomando conta praticamente de 100% da nossa vida, o que é um grande absurdo. A gente sabe que tem algumas pessoas que utilizam essa estratégia para deixar uma herança para sua família, para algum herdeiro, sem que o Estado tenha, cara, participação nisso, até porque o Estado já participou na vida inteira daquela pessoa, que trabalhou a vida inteira para deixar algum bem para a família, e existem alguns mecanismos dentro da lei que as pessoas utilizam para deixar uma herança maior para sua família sem a interferência absurda do Estado nessa herança, principalmente para o patriarca dessa família que tem uma empresa. O que ele faz? Ele abre o capital da sua empresa, coloca o seu herdeiro ali para ter pelo menos ali 1% da empresa. Conforme os anos vão passando, ele vai repassando uma quantidade maior de lucro, vai abrindo mão da sua proporcionalidade ali nas ações da empresa e vai pagando uma participação de lucro maior para o sócio que tem 1%, que é o seu herdeiro. E ao longo do tempo, esse herdeiro vai comprando ações da empresa e se tornando um sócio depois majoritário, e dessa forma o Estado não tem acesso a essa herança
que o patriarca está deixando para sua família. Mas o Estado, que sempre entendeu esse jogo, agora está criando essa nova regra para criar mais uma taxa nessa reforma tributária. E lá atrás, quando eu me posicionei contra essa reforma tributária, falando que essa reforma tributária só estava vindo para aumentar a quantidade de impostos, a galera estava falando, não, Josué, que isso? Essa reforma tributária veio para facilitar, veio para diminuir a quantidade de impostos. Tá aqui, ó, mais um setor em que essa reforma tributária está criando mais uma taxação. E essa mudança atrapalha completamente o planejamento sucessório das famílias, que querem deixar um bem para o seu herdeiro, para os seus herdeiros, querem deixar os seus ativos, e por conta dessa mudança, cara, acaba atrapalhando todos esses planos, mostrando essa completa insegurança jurídica que é o nosso país, que uma hora é uma regra, depois é outra, e ninguém consegue pensar a longo prazo, desestimulando as famílias, as pessoas, de deixar os seus patrimônios aqui no nosso país. E a gente vai ver cada vez mais as pessoas se protegendo, colocando o seu patrimônio fora do Brasil. Será que o plano sempre foi esse? De expulsar as pessoas prósperas desse país, para que o Estado tenha acesso a tudo, tome conta de tudo e que as pessoas que ficarem por aqui sejam obrigadas a comer na mão do Estado? Porque, ao que parece, o plano é esse, de acordo com os dados que a gente tem levantado e tem acompanhado. E o que resta pra gente nesse momento como sociedade é, cara, se levantar contra essas medidas, se levantar contra essa reforma tributária. Ah, Josué, mas isso aqui não vai dar em nada. Cara, pode não dar em nada, mas a gente vai morrer lutando. A gente não vai entregar isso aqui de mão beijada numa bandeja de prata para o governo. A gente vai precisar fazer barulho, meus amigos. Porque o que está acontecendo no nosso país é um verdadeiro absurdo. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que a nossa conversa não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, é muito importante a sua participação aqui, você já sabe muito bem, né? E é importante também que você compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação que você acabou de ter acesso aqui também. Bora informar a galera. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.